Olá, seguidores. Deixa eu fazer comentários aqui sobre a LZC11, o fundo de papel high yield da Aliança. E no caso, é o antigo hedge fund deles, o ALZM11. Esse aqui é um fundo que vinha pagando muito bem, né? Rendimentos excelentes. Acho que pagou 2 meses aqui 11,5 centavos. Aqui em junho pagou 10 centavos, mas no último relatório a Aliança informou que devemos observar uma queda nos rendimentos. Então, vou verificar aqui se o fundo ele continua interessante com esse novo patamar de rendimentos. E numa segunda parte, vou estudar o nível de risco aqui do fundo. Vou dar uma olhada nos fundamentos aqui de ALZC11. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, aqui vocês estão vendo o trecho na qual a Aliança informa que a estimativa deles é de rendimento, que o rendimento vai reduzir aqui para entre 9 e 10 centavos por cota por mês. Considerando aqui a banda inferior, a gente teria um dividend yield de 1,16% aqui no momento que estou gravando. Já com 10 centavos, a gente estaria falando de um dividend yield de 1,29%, que já melhora bastante, né? E sendo que a Aliança, ela não é daquelas gestoras que gostam de soltar rendimentos redondinhos, né? Acho que a Valora que é clássica nisso, né? Não gosta de soltar número quebrado. Já que não, o fundo já tem um histórico aqui de utilizar a terceira casa decimal depois da vírgula. Então isso que é bom, né? Para não, talvez não vir 9 centavos, que seria um rendimento que deixaria um pouco mais a desejar. Então acredito que é, a gente tem aqui um rendimento pelo menos intermediário, pelo menos ficar nessa banda de cima. No entanto, estava aqui estudando para ver mais próximo de onde a gente ia ficar, do 9 ou do 10 centavos. E aqui eu comecei a partir desse estudo, dando uma olhada aqui no resultado recorrente aqui do mês de junho. Então, quando a gente elimina os fatores não recorrentes, que no caso seria a taxa de performance aqui no mês, a despesa geralmente que fica em 1 centavo e alguma coisa. E também, excluindo aqui a utilização de reservas, a gente chegaria a um resultado de apenas 8,45 centavos. Então, um resultado bem fraco, né? Aqui já ajustando a despesa, tá? Retirando a taxa de performance. Sendo que a expectativa é de queda no resultado com CRIs devido à inflação mais baixa. Então, a gente pode ver aqui um resultado na carteira de crédito caindo ainda mais. E que no caso, para piorar, tem a impressão de que toda a reserva de LZC11 foi utilizada aqui no rendimento de junho. Um movimento bem esquisito, né? Até um pouco imprudente. Esse primeiro texto que vocês estão vendo aqui foi retirado do relatório de maio, que no caso eles informam que o fundo encerrou o mês com apenas 3,2 centavos de reserva. E aqui, esse é o segundo trecho do relatório de junho, onde eles informam que utilizaram a reserva de 3,2 centavos. Portanto, utilizaram tudo aqui. Vocês podem até ver que no relatório de junho, esse daqui, no mesmo trecho que eles comentam sobre o guidance, eles comentam nada sobre reserva. Significa que provavelmente eles utilizaram tudo aqui no mês de junho. Então, isso aqui eu achei bem prudente, né? A gente já tinha essa perspectiva de uma inflação mais baixa para os meses seguintes e os gestores simplesmente torraram toda a reserva. Portanto, prepare-se psicologicamente para alguns meses de rendimento baixo, a não ser que a gestora tire um coelho da cartola. Algo que é possível, tá? Eu vou mostrar aqui mais para frente para vocês. E apesar de todas as condições adversas, acredito que o mercado já precificou essa queda no rendimento. Veja que desde a Datacom, aqui perto do 14 de julho, até o momento que estou gravando, a gente teve uma queda de 8% na cotação de ALCC11. Além dessa queda, ele tem demonstrado bastante fraqueza, né? Perdeu a faixa dos R$ 8 e não tem conseguido mais voltar a esse valor.
Então, acredito que já esteja bem especificado essa queda no rendimento. Então, agora vamos aqui para a segunda parte, onde vou comentar sobre os riscos e os fundamentos do fundo. Primeiro ponto, esse daqui é a cara atual de LCC11. Ainda temos quase 19% em fundos imobiliários. Isso aqui é uma parcela que foi herdada do hedge fund da casa, né? Inclusive, os gestores podem até tirar alguns coelhos da cartola daqui, dessa posição em fundos imobiliários. Já que esses FIIs, eles vieram para a LCC11 com preço médio muito baixo. Já que a Aliança fez esse esquema aqui de incorporação no mercado de baixo, né? Então, zerou o preço médio de compra dos CRIs e dos fundos imobiliários. E pelo que eu olhei aqui em relatórios mais antigos, esse processo de transformação em um fundo de papel puro sangue está um pouco lento. Então, certamente, gestores estão guardando aqui algum ganho de capital para o bull market também. E no caso, vocês podem até tirar um pouquinho agora para esses meses de inflação baixa também. Mas aí não dá para ficar contando com a boa vontade do gestor, né? Ah, aqui vocês estão vendo a carteira do fundo. Aqui a gente tem quase 80% em IPCA mais 12,4% e 20% em CDI mais 3,9%. Isso aqui são taxas bem elevadas. No entanto, aqui ele não informou se é marcação mercado ou taxa de aquisição. Apesar de que deve ser muito próximo da outra, já que devido a essa questão da incorporação, as taxas também vieram no valor marcado a mercado, né? Inclusive, aqui o gestor pode ganhar bastante ganho de capital, viu? Quando a gente tiver uma virada do mercado, a taxa de juros caírem, e o mercado começar a exigir menos prêmio do crédito privado, o gestor vai poder vender esses CRIs a mercado, uma taxa bem mais baixa, apurando o lucro. Apesar de que CRI High Yield tem uma demanda bem menor, né, do que créditos High Yield, créditos High Grade. A liquidez é bem inferior. Aqui vocês estão vendo a concentração por tipo de risco. Aqui teve algo que não me agradou muito, foi essa exposição elevada a CRIs corporativos de 52%. E por ser corporativo é a classe de CRIs que não me agrada muito, pois eu acho que são muito 8 ou 80, ou estão pagando ou não estão pagando nada, assim como foi o caso do CRI Fragnani. Já nos CRIs pulverizados, a gente consegue ter o meio termo, né, devido à cessão de carteira. Agora sim, falando sobre a carteira de crédito em si, que são CRIs que compõem o fundo, aqui há alguns pontos. O gestor precisa melhorar essa diversificação, tá? Aqui a gente tem 11,1% em um único CRI, no caso, esse ML Par. Inclusive, deixa eu dar uma verificada aqui nesse CRI para fazer alguns comentários com vocês. ML Par. Então, aqui ele coloca que se trata de uma gestão e reestruturação de loteamentos. Então, aqui, reestruturação, né? Então, ele pega aqui alguns casos complicados. Então, aqui pode ser um pouco mais high yield, né? Enfim, a gente está lidando aqui com o fundo high yield, então tudo bem. Aqui ele fala que o CR tem como principal garantia a aliança fiduciária em imóveis, de imóveis que investem em Grande Paulista. Então, aqui eu não sei do que se trata realmente. É que é um fundo que é um CR que tem cara de que está como corporativo, mas tem um pouco de cara de CRI pulverizado, tá? A gente tem aqui seção fiduciária de recebíveis. Então, não CRI corporativo em si. A gente tem outras garantias por aqui de forma que, caso a empresa venha dar algum problema, a gente não tem um default 100% igual a gente está no CRI Fragnani. Agora aqui um ponto bem positivo, se vocês forem notar aqui no acompanhamento de obras, muitos aqui com obras bem avançadas, que 95%, 100%. As vendas também aqui bem avançadas, próximas a 100%. E então esse aqui é um ponto positivo. Aparentemente a gestão gosta de ativos onde a gente tem a cessão da carteira.
Aqui eu explico esse funcionamento. Os loteamentos eles não têm financiamento bancário, né? Então, incorporadoras de urbanização precisam fazer o financiamento próprio dos compradores. E o negócio deles é vender lotes, né? Não é crédito. Então, é muito comum que esses loteadores procurem o mercado financeiro para fazer o adiantamento dessa carteira de crédito. Então, eles constroem, vendem tudo e depois entregam essa carteira aqui para um CRI. Então, tem uma estrutura bem robusta, né? Bem pulverizada. Eu gosto desse tipo de CRIs. E aqui, dei uma olhada aqui em vários outros CRIs que eles colocaram como corporativos e acredito que eles estão errando na classificação, tá? Esse aqui, por exemplo, poderia ter colocado como loteamento, esse RI City aqui eles poderiam ter colocado como incorporação vertical. Então, acaba que esses ativos são considerados como bem mais tranquilos, tá? Já que Copagril não, Copagril seria um CRI corporativo mesmo. Então, aqui alguns pontos positivos aqui na carteira do fundo. Pode melhorar, mas também não acho que é uma carteira problemática, não. Aqui, como CRI problemático, a gente tem o Sandro Fragnani, né, que já foi muito bem precificado. Também tem CRI Alphaville, que é de uma loteadora que não é muito bela, não, tá? Me preocupa um pouco. No entanto, aqui tem 1,8% do PL. Concluindo então, acredito que a LZC11 seja uma boa opção aqui para investidores high yield, para melhorar aqui na sua diversificação da carteira. Ainda mais no desconto que se encontra, né? Acho que no momento que eu estou gravando são 17% de desconto. Então, é um desconto que eu considero bem exagerado, que é uma carteira que não tem problemas tão graves, está com desconto acima da média. E acredito que sejam os cotistas antigos do LZM11 ficaram bem satisfeitos com esse processo de incorporação. Então foi isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.